Oi, eu sou a Gabi Xavier, eu estou aqui mais uma vez para falar de um assunto que eu já tratei em outros 2 vídeos e a recepção de vocês foi muito boa e eu gosto muito de falar sobre isso, então estou aqui mais uma vez para falar de Berserk. E esse vídeo pode interessar tanto a você que só acompanha o mangá, que não gosta da adaptação atual, e pode interessar também a você que assistiu, que está acompanhando as adaptações, tanto as antigas quanto a mais atual em anime. Hoje eu vou discutir com vocês então o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que nós temos de teoria sobre o Skull Knight, esse cavaleiro caveira que a gente conhece em Berserk, mas conhece sem conhecer direito, a gente não tem exatamente o passado dele explicado, então a gente vai discutir tudo isso agora neste vídeo, num compilado de o que nós sabemos, o que nós pensamos sobre Skull Knight. Se você assistiu até o 12º episódio que lançou na semana passada da adaptação de 2017, você está seguro, aqui não vai ter nenhum grande spoiler para você, vamos falar só do que você já conhece e dar alguns detalhes que talvez ou não tenham sido levados para as adaptações anteriores, ou então que você não tenha prestado atenção. Então fica tranquilo que não vou dar nenhum detalhe sobre a história que vem adiante. Skull Knight é um personagem misterioso que surgiu, que a gente viu pela primeira vez desde o arco lá da Era de Ouro, o arco que foi adaptado tanto no anime de 97, nos filmes lá de 2012, 2013, e ele surge pela primeira vez, aparece pro Guts antes do eclipse, antes de acontecer toda aquela desgraça com todo o bando do Falcão, com o Guts mesmo, com a casca. Antes de tudo isso, ele aparece pro Guts para dar uma previsão para ele. O Guts, inclusive, sente uma sensação ruim, algo maligno perto dele, e aí ele encontra com o Skull Knight, e o Skull Knight dá uma premonição a ele que, na verdade, era em relação ao eclipse que viria a acontecer, que seria o destino do Guts passar por aquilo. A segunda vez que eles se encontram, obviamente, então é durante o eclipse, o Skull Knight consegue entrar dentro da barreira que os prendia ali dentro daquele momento do sacrifício e consegue resgatar o Guts e a Casca numa situação muito ruim, mas os dois saem vivos daquilo e não só, apesar de marcados, tem a marca do sacrifício, eles fugiram, eles conseguiram sair daquele momento, então eles não foram mortos e não foi completo totalmente o sacrifício ali que o Griffith como Phantom iniciou. O Skull Knight é bem o que o nome remete mesmo, ele aparece sendo um cavaleiro que a gente não sabe se ele é uma caveira ou se ele usa uma armadura que tem aquele formato de caveira ou se a armadura reflete o que ele é por baixo, a gente não sabe exatamente qual é a verdadeira forma dele. Mas o que a gente parece ver é de fato um ser ali humanoide, um humano, ou algo que foi um humano um dia, com uma armadura em forma de caveira e também monta um cavalo que parece um ser que também já morreu há algum tempo, ou algo próximo disso, porque ele também usa uma armadura parecida com o Skull Knight e parece não ser um ser vivo comum, né? Inclusive tem habilidades extras ali. O cavalo é muito rápido, o cavalo consegue se locomover não só na horizontal, mas também na vertical. Então tem alguns boosts que cavalos normais não têm. Tanto o Skull Knight quanto o cavalo dele tem olhos brilhantes, e que faz a gente, obviamente, pensar que ele é um ser que não é um humano, que tá ali vivo. Inclusive a história dele, falas que surgem no mangá e no anime depois, fazem com que a gente perceba que ele já vive ou que ele já existe há muitos anos, muito além da capacidade de vida de um ser humano normal. O Skull Knight aparece usando uma espada cheia de espinhos, a Sword of Thorns, e num determinado momento de uns episódios que a gente acompanha, inclusive, na adaptação de 2017, já nesses 12 episódios, eles encontram o Guts, encontra a Slam, um dos membros ali da mão de Deus, e o Skull Knight aparece, e para conseguir sair daquele local depois com o Guts, que a Shirk já tinha selado a saída com a magia dela, então eles não tinham como sair pela entrada naturalmente. Ele usa a espada dele, mas não a espada de espinho normal, porque ele pegou a espada dele, enfiou na boca dele, dentro da garganta, enfim, do que sei lá ele tem dentro do corpo dele, e saiu uma nova espada, uma espada cheia de berrelite, que é justamente aquele objeto que o Griffith usou dele, um especial, obviamente, mas que ele usou para poder tornar todo o bando dele em sacrifícios e atingir um objetivo X. Mas o Skull Knight, ele foi coletando ao longo de não sei quantos anos, vários deles e engolindo, e nesse momento, quando ele enfia a espada dele e retira, ele cria uma nova espada que é capaz de cortar o tempo e o espaço, como se fosse capaz de atravessar dimensões mesmo. E é assim que eles conseguem sair daquele local sem ser pela saída convencional. Essa espada é chamada depois da Espada da Ressonância ou Sword of Actuation. O Skull Knight é realmente uma figura misteriosa porque você não sabe quem ele foi. Através de diálogos dele com o Zod, que parece que se conhecem há muito tempo, você consegue descobrir ali que ele já existe há pelo menos 1000 anos e está lutando ali há pelo menos 1000 anos
com apóstolos. Aparentemente, por tudo que ele faz, por ter ajudado o Guts mais de uma vez, e por lutar contra apóstolos, e por lutar contra a mão de Deus, especialmente ali parece que tem um interesse em particular com o Void, ele parece ser um ser que minimamente não é um vilão, ou não se caracterizaria como um vilão. Fato é que o Zod e o Skull Knight estão lutando ali, se conhecem, e o Zod tem um certo apreço, pelo menos no mínimo, de lutar com o Skull Knight, porque parece que eles estão se enfrentando ao longo daí de muitos anos. Com os diálogos do Skull Knight com o Guts, a gente consegue perceber que o Skull Knight parece ter um conhecimento sobre fatos que estão predestinados a acontecer. Ele tem umas falas muito enigmáticas, mas ele parece sempre estar ciente de pontos chaves que vão acontecer, de pontos chaves que estão já predestinados. E ele tem muito uma ligação com isso. Ó, você não pode modificar esse fato, você não pode mudar o fato de que o eclipse aconteceu, você não pode mudar o fato de que o Griffith agora vai retornar. E ele tenta fazer o Guts entender isso, talvez, apesar dele incentivar ao mesmo tempo que o Guts continue lutando, porque ele é como se fosse um peixe fora d'água, ele é um ponto fora da curva, ele é uma casualidade. O Puck comentou já com o Guts que parece que tem uma aura élfica em volta ali do Skull Knight. E aí a gente vai entrar agora nas teorias, no que se fala do que ele foi, de quem ele foi, como ele se tornou esse quase espectro, essa coisa que ele é hoje. Existe uma figura, um homem que de fato existiu neste mundo de Berserk, que chamava Rei Geiserik. O Geiserik, ele foi um grande imperador que, na verdade, ele conquistou várias terras. Ali onde fica Midland hoje na história, e os reinos em volta, os lugares em volta de Midland, num determinado momento, mais ou menos também 1000 anos antes da história que a gente acompanha hoje em Berserk, aquilo tudo era formado por várias facções diferentes, facções rivais, e o Geiserik, que gostava muito de lutar e era um conquistador nato, muito bom em batalhas, chegou, formou um exército do nada, e ele foi vencendo facções e juntando toda aquela terra e tudo aquilo que existia em um grande e único império. E criou a capital depois, que veio se tornar Midland. Parece que apesar dele ser um grande conquistador, dele ter unificado todas aquelas facções rivais sob um único ali comando, mas no império dele, como ali o governante, enfim, como imperador, ele cobrava altas taxas para bancar todo luxo e luxúria que ele gostava de viver. E aí com o Morgus a gente ouve uma coisa de que existia um homem muito sábio que foi preso na mesma torre que o Griffith foi preso depois de torturado, e que ele estava lá preso numa situação muito semelhante ao Griffith, e tinha sido preso pelo Geiserik, porque ele questionava o Geiserik. Aí existem várias suposições. Será que esse homem era alguém próximo ao Geiserik, que era como se fosse um conselheiro, que em algum momento eles entraram em atrito? Fato é que disse que esse homem, tal homem sábio, que a gente tem que desconfiar quem que o Morgus chama de sábio, né, mas tudo bem, que ele ficou rezando muito aos anjos para que mandassem uma ajuda para ele acabar com aquele governo cruel. E aí parece que realmente 4 ou 5 anjos, não há uma clara definição de quantos eram, mas vieram para punir o Geiserik. E aí o que disse aconteceu nessa época é que o reino dele, o império dele, as pessoas todas ali sumiram, alguma coisa muito ruim aconteceu. E o que se teoriza é que, por exemplo, esse cara, que provavelmente pode ter uma relação parecida, ou de alguma forma parecida com o que o Griffith tinha com o Guts, por exemplo, ele tinha um Berrelite, ele desejou muito conseguir algo realmente contra o Geiserik, ou ele invejava o que o Geiserik tinha, não sabemos na verdade nada sobre isso, a gente está só teorizando mesmo. Com um Berrelite, provavelmente um Berrelite vermelho também, como o do Griffith, ele conseguiu evocar a mão de Deus, e numa situação muito semelhante, ele sacrificou todo ali o povo do império do Geiserik, e conseguiu se transformar em um dos anjos ali da mão de Deus. Sobre a mão de Deus, sobre terem vindo 4, 5, sobre a questão de falarem que esse eclipse acontece de 216 anos em 216 anos, existem muitas questões sobre isso, eu posso trazer talvez em outro vídeo. E aí quem dizem que seria então esse cara sábio que depois transformou em um dos membros da mão de Deus? Quem da mão de Deus atual, pelo menos, se é que existe uma atual e uma passada, quem seria esse cara que acabou com o Geiserik? O que o Geiserik tem a ver com o Skull Knight? Então, o Geiserik era conhecido justamente por usar um elmo de caveira. Ele era chamado de Skull King. E a Slam, naquele momento em que a gente vê a Slam enfrentando o Guts e o Skull Knight aparece, ela se refere ao Skull Knight, ela chama meio que ironicamente ele como Vossa Majestade. E aí o Geiserik usava um elmo de caveira. A gente tem o Skull Knight. A gente tem o Skull Knight que tá ali há mais ou menos 1000 anos lutando contra apóstolos e tendo alguma coisa muito forte ali em relação à mão de Deus. E a gente tem também o Geiserik que mais ou menos há 1000 anos conquistou o Império e depois o perdeu ou algo aconteceu porque foi tudo destruído.
O que se teoriza é que o Skull Knight é o Geyserich e que ele conseguiu de alguma forma, como Guts, fugir do sacrifício e que esse cara que ele também prendeu, talvez o torturou da mesma forma que aconteceu com Griffith, que ele conseguiu com o Berrelite Vermelho evocar a mão de Deus, se transformou em um ali dos anjos, teoricamente anjos, que dizem que seria o Void, justamente porque o Skull Knight tem alguma coisa diretamente, parece, ligada ao Void, e que então a trajetória do Skull Knight e do Guts seja muito parecida, embora a Flora diga, e já disse isso nessa temporada agora de 2017 numa cena, que o destino do Guts não necessariamente, embora muito parecido, não precisa seguir o mesmo rumo exatamente que o do Skull Knight seguiu, nem o da Shiri que seguiu exatamente o mesmo rumo que o da Flora seguiu. Se eu acredito que o Skull Knight seria o Geyserich, eu acho que a gente tem muitas evidências, ou talvez muitas pistas que nos levem a crer que sim. Fora isso, a gente não tem nada sobre o passado mesmo, exceto que o Skull Knight também usou a Berserk Armor como o Guts está usando hoje. Inclusive, apesar de no mangá eu li e reli a tradução em português e a tradução em inglês, eu não consigo ler a tradução cheia de kanji japonesa de jeito nenhum, mas eu li e reli várias vezes para pegar a parte em que a Shirky fala sobre um ex-portador da armadura que perdeu todo o sangue e morreu por perder todo o sangue e por deixar que a armadura o consumisse por completo, ela não chega a falar que ele era o Skull Knight. Quando se fala que ele usou e quando se fala que esse cara provavelmente morreu, não tem uma clara ligação. Mas aí também tem pistas, de fato, que fazem as pessoas crerem claramente que, na verdade, esse cara que morreu era o Skull Knight. A primeira é que quando a gente encontra a armadura, ela tá ali com o formato do elmo de caveiro, o que pode levar a crer que o demônio interior do último portador era uma caveira e por isso que assumiu esse aspecto. Como se, por exemplo, acontecesse algo com o Guts, a armadura continuar ali sem ele, a armadura ficaria até o novo portador a pegar, com, no caso dele, com ali o elmo de cachorro, enfim, a figura ali que o elmo do Guts de fato assume. A segunda coisa é que as pessoas fazem uma clara associação de ele morreu de alguma maneira, a Flora conseguiu manter algo dele, o espectro dele ainda existente nessas dimensões todas, neste mundo, nessa dimensão. Talvez a aura élfica que o Puck sente tem alguma coisa a ver com a armadura que ele veste hoje, como se a magia da Flora combinada com a magia do rei élfico, por exemplo, a gente sabe que o Skull Knight conhece, sabe quem é, conhece as capacidades dele. De alguma forma, por exemplo, essas magias combinadas conseguiram ter algo que mantivesse o Skull Knight para além do seu corpo físico que ele perdeu, mas de novo, tudo isso ainda são especulações. Tem gente que acredita nisso, de que ele era o Geyserich, mas que na verdade ele que usou o Berrelite e ele se tornou um apóstolo ou se tornou um dos dedos ali da mão de Deus, mas que ele deixou de ser por algum motivo, ou que ele é um apóstolo, mas que se rebelou contra a mão de Deus. Eu acho que essa teoria é um pouco mais difícil, porque a gente não sabe se é possível alguém deixar de fazer parte da mão de Deus ou se rebelar como um dedo contra os próprios ali da mão de Deus, muito menos se um apóstolo conseguiria ter força de se rebelar contra ali os superiores dele. Para concluir, então, a gente percebe que apesar dele ficar colocando toda hora que o destino não dá pra mudar e tal, ele tá o tempo todo nas situações chaves tentando modificar ainda o destino. Ou talvez, imagine que ele tentou modificar o destino durante esses 1000 anos e não conseguiu, talvez ele acredite que o Guts consiga fazer o que ele não pôde. O Miura vai deixando várias pistas, a gente não sabe exatamente o que pode ser levado a sério, o que não pode. Essa história parece que ainda falta muita coisa ainda pra gente começar a entender melhor. Não sei quando a gente vai ter uma verdade, uma coisa concreta sobre o passado do Skull Knight. Eu acho que ele é uma figura muito emblemática que esconde, que traria muitas verdades ainda para o que a gente pode entender do universo de Berserk. Tem gente, inclusive, que cria teorias de que o Skull Knight é o Guts do futuro, que com ali a espada dele, com os Berrelites, ele conseguiria cortar o tempo e o espaço, portanto fazer viagens temporais. Eu acho que aí já é uma viagem muito grande, jamais gostaria que isso acontecesse, prefiro a teoria sobre o Geyserich. E isso é basicamente o que a gente sabe realmente sobre o Skull Knight. A gente não sabe nada muito concreto, mas existem essas especulações que são, até o momento, as mais seguras. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, pode acrescentar informações, falar coisas que eu não coloquei aqui. Deixe seu comentário com mais sugestões de temas sobre Berserk. Não se esquece de curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal para acompanhar todos os próximos conteúdos. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!